São 7h18, uma semana que promete avanços na reforma previdenciária. O Carlos Alberto chega com as informações sobre a agenda do Senado. Uma agenda política em Brasília com reflexos diretos na vida dos segurados da Previdência Social do Ceará. A pauta de votações no Senado tem nesta terça-feira a reforma previdenciária, que primeiro passará pela Comissão de Constituição e Justiça e no mesmo dia poderá ser votada em primeiro turno pelo plenário. Lembrar que, como relator da proposta da reforma da Previdência, Tasso Gereissati acatou apenas uma emenda supressiva. A incorporação dessa emenda é uma iniciativa para não prejudicar o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens variáveis vinculadas a desempenho no serviço público e corrigiu a redação do trecho que inclui os informais entre os trabalhadores de baixa renda que terão acesso ao Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas favoráveis. São necessários 49 votos para aprovação da PEC, que confirma as mudanças instituídas pela Câmara dos Deputados nas novas regras para a concessão de benefícios do INSS. A PEC precisa passar pelos 2 turnos de votação. Se aprovada nesta terça-feira, a PEC será submetida em votação no segundo turno no dia 10 de outubro, após cumprir os prazos regimentais. A chamada PEC paralela, que trata sobre a inclusão dos servidores estaduais e municipais nas normas gerais da Previdência Social, entrará em votação após o Senado aprovar as principais alterações nos critérios da aposentadoria que estão na PEC, a proposta de emenda à Constituição originária da Câmara Federal. Com informações dos bastidores da reforma previdenciária para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20. Jornalista Beto Almeida, com essa agenda no Senado, é uma realidade bem próxima à aprovação e aprovação dessas novas regras para a aposentadoria. Regras, para você, ouvinte e internauta entender, já foram aprovadas pela Câmara Federal. Agora falta o aval do Senado. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Eu quero abrir aqui o bate-papo de hoje, Luciano, primeiro registrando aqui a audiência de uma amiga nossa, a Júlia, que na realidade é filha do nosso comentarista aqui de saúde, do professor e médico Henrique César. A Júlia, Luciano, ela é filha do Henrique, naturalmente, com a Natália Ferrer, que é mestrando na área de enfermagem e está aniversariando hoje. 23 de setembro. 23 de setembro, início da primavera. Que coisa bacana, viu, Júlia? Parabéns para você. Vamos voltar aqui, então, para o nosso assuntozinho que a gente tem aqui todos os dias da semana, que é a Previdência. E olha só, Luciano, essa questão é amanhã na CCJ. Eu não tenho dúvida que vai passar, porque das 77 emendas, apenas uma das 77 que foram apresentadas ao relatório do senador Tasso Gereissati, 50 delas, inclusive do senador Cid Gomes, uma apenas foi aceita, que foi exatamente aquela que o senador entende o seguinte, que os servidores públicos concursados anteriores a 2003 tenham garantida a incorporação nas gratificações que eles ocuparam nos cargos comissionados, para que eles possam se aposentar com o seu salário integral. Esse é o ponto. A partir daí, tem a votação na CCJ, aí depois tem uma segunda votação na CCJ, decorre um prazo de mais 5 sessões, é bom que se diga, e aí sim, no começo de outubro, até ali o comecinho do dia 10, essa questão vai estar liquidada no Senado. Isso significa dizer o seguinte, como diz a Simone Tebet, que é a senadora que preside a CCJ, os senadores vão estar em condições de entregar para o Brasil a nova reforma da Previdência. E é muita mudança, Luzenor, e é muita coisa para se avaliar. E o trabalhador brasileiro, o contribuinte da Previdência Social, tem muito que analisar, que avaliar a partir desta sanção, da aprovação, da promulgação do que for aprovado na CCJ. Porque não é mais conversa de oba-oba, não tem mais essa história não. É para valer, tá valendo. E a partir daí é ficar acompanhando a PEC paralela. Por que eu digo ficar acompanhando? Porque tem que fazer um jogo de pressão grande
sobre o Senado e principalmente sobre a Câmara dos Deputados. E eu vou dizer por quê, Luciano. Porque muitas das emendas do senador, todas na realidade, todas as emendas importantes do senador Tasso Gereissati foram retiradas para que não prejudicasse o principal do texto que foi aprovado na Câmara. Mas são essas emendas do senador Tasso Gereissati que vão tornar a reforma da Previdência mais justa, mais preocupada ainda e mais, principalmente, eu diria, mais voltada ao trabalhador mais pobre, ao brasileiro mais necessitado. São emendas importantíssimas que elas podem ser, talvez, barradas na Câmara dos Deputados, naturalmente por pressão do governo e da equipe econômica. Falar que quando você se refere à PEC paralela, é nessa PEC paralela que também será votada após a votação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que já passou pela Câmara Federal e agora está em apreciação pelo Senado. E a PEC paralela irá incluir servidores estaduais e municipais na reforma previdenciária. Você sabe, Luciano? Não, desculpa, pode continuar. É porque eu quero dizer o seguinte, eu acho que em relação à PEC paralela para a inclusão de estados e municípios, eu também não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho dúvida. Será exatamente aprovada a inclusão de estados e municípios. A minha grande dúvida é em relação a esses ganhos sociais que foram propostos pelo senador Tasso Gereissati. Ah, meu amigo, para garantir alguma coisa de ganho social para a criança, como o Tasso colocou, para a questão dos que tem garantia em relação ao BPC, para que nunca fique bem estipulado na Constituição que não pode ganhar abaixo do salário mínimo. Esses pontos aí eu já tenho minha dúvida, Luciano. A reforma previdenciária que está avançando no Senado terá, porém, jornalista Beto Almeida, regras mais duras para quem sonha em se aposentar pelo teto do INSS. Sátiro Salles. Há 2 anos, um dos temas que mais inquietam os brasileiros é a reforma das regras da Previdência Social. A reforma em debate no Congresso Nacional instituirá novos critérios para a concessão de benefícios do INSS e deixará mais distante ainda o sonho da aposentadoria com o valor integral para os segurados. Um detalhe importante é que o trabalhador que sonha em se aposentar com renda igual ao teto do INSS, R$ 5.839,45 neste ano, só conseguirá atingir esse objetivo se contar com histórico de altos salários desde julho de 1994 e uma idade elevada, superior a 60 anos de idade, na data da sua aposentadoria. Outro aspecto importante é se hoje já não é tão fácil assim conseguir o maior benefício do INSS, a reforma da Previdência vai exigir ainda mais tempo de contribuição de quem pretende se aposentar pelo teto do INSS. Pela regra atual da Previdência, o trabalhador recebe uma aposentadoria calculada com base na média das 80% maiores contribuições realizadas desde julho de 1994, após o Plano Real. O trabalhador pode se aposentar sem idade mínima ao completar o tempo de contribuição, de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. A reforma da Previdência mudará o cálculo dos benefícios, que será mais difícil ainda se aposentar pelo teto. Uma das alterações acabará com o descarte de 20% das menores contribuições. Se a regra começasse a valer hoje, a média de quem sempre recolheu pelo teto cairia para R$ 5.345,11. Para elevar a renda a R$ 5.839,45, mulheres precisariam de 40 anos de contribuição e homens de 45. Com informações sobre os novos caminhos da aposentadoria para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São os novos critérios que estão sendo desenhados e para quem hoje contribui pelo teto, pensa em contribuir pelo teto, tem que colocar na agenda, jornalista Beto Almeida, os 35 anos de contribuição no caso das mulheres e 40 anos no caso dos homens. Se já não era fácil você se aposentar pelo teto máximo do INSS, que é esse aí que você falou atualmente em 5.800 e quantos, Zenon? Aí para R$839, não fecha nem R$5.900. Você imagine depois da reforma da Previdência. Esse é um fato que eu chamo a atenção, Zenon, pelo seguinte, é a disparidade que ainda existe exatamente entre quem é trabalhador da iniciativa privada, porque esse é o teto máximo que ele pode alcançar, se alcançar,
e um segmento ou vários segmentos que estão exatamente do outro lado, no topo da pirâmide, que recebem exatamente aposentadorias integrais. São juízes, são políticos, são servidores públicos, concursados. É essa elite que acaba criando um disparate e que torna tão desigual o modo de aposentadoria do brasileiro. Ah, Beto, você está reclamando porque uma parte da população ganha bem e outra não? Não. Eu só acho que a Previdência ela tinha que acabar com privilégios. Essa reforma, ela vai um pouco nesse sentido, mas a gente viu aí que os privilégios ainda continuam sendo mantidos, infelizmente. Dizer também, Beto, que o teto do INSS não significa privilégio, é privilégio do ponto de vista... Não, o teto do INSS não é privilégio, não. O teto do INSS é um castigo. De quem está trabalhando e tem essa privilégio é o outro lado. Tem essa condição de pagar o equivalente ao teto para no futuro se aposentar, ou seja, é proporcional à renda de quem está pagando para se aposentar com esse valor. Mas, Luzenor, ainda assim, mesmo que você pague todo um bom período da sua vida pelo teto, ainda assim não tem a garantia de que você irá se aposentar com este salário máximo estabelecido pelo teto. Nós recebemos a cada semana muitas mensagens dos nossos ouvintes com dúvidas sobre as razões que levam à redução brusca do valor de compra, do valor da aposentadoria, porque a cada ano tem um sistema de reajuste do salário mínimo e para quem ganha acima de um salário mínimo pela Previdência Social não tem direito a esse mesmo percentual. Daí o achatamento ao longo dos últimos 10 anos desse valor de benefícios para o segurado que recebe acima de um salário mínimo. Ou seja, o que você está dizendo, Beto Almeida, é que mesmo se aposentando pelo teto, com 1 ano, 2 anos, esse valor do benefício já vai sendo reduzido.